Boa tarde a você que nos acompanha pelo canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar o estudo dessa tarde fazendo a nossa prece e convidamos a você a nos acompanhar. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estudos, aos bons espíritos que coordenam todas as atividades de nossa casa, o Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Que as bênçãos, o amparo, possam se fazer presentes mais uma vez, nos intuindo através da espiritualidade amiga para o bom entendimento desta obra. Pedimos permissão a Deus para iniciarmos mais essa atividade de nossa casa, contando sempre com o amparo do mundo maior, dos nossos mentores. E aproveitamos para rogar que a espiritualidade amiga possa estar também trabalhando em nosso benefício, em nossos lares, para que estejamos sendo cada vez mais pontos de luz para o trabalho no bem. Muito obrigada, principalmente ao nosso querido Leon Denis, que ele possa estar de alguma forma enviando as suas vibrações através desses fluidos que percorrem o universo para o bom entendimento desta obra. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos hoje dar continuidade, ao estudo da obra Depois da Morte. Nós estamos no capítulo 3º, a gente está no iniciozinho dele, porque semana passada a gente decidiu, que a gente ia comentar um pouquinho mais esse início, que o capítulo fala sobre o Egito, esse povo que tanto contribuiu e contribui ainda para a nossa evolução, principalmente moral, espiritual, nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos iniciar o meu livro aqui, é a página 36. Eu não sei aí se tem outras edições, Pode estar na página diferente, mas é o primeiro parágrafo da página 36. Vou iniciar. Você vai iniciar o quê, Rosimar? A leitura? Aham. Você não quer que eu leia, não? Pode ler, se você quiser. É bom, Eu estava você me ajuda. pensando da gente ler dessa parte. O meu aqui está constando que nós paramos no 4º parágrafo, sob formas austeras. Ok? Isso mesmo. Então, eu vou ler até no final, aí depois a gente comenta. Tá ótimo. Você acha que podemos fazer desse jeito? Eu acho que vai ficar bom. Então tá, vou fazer a leitura e depois a gente comenta. E quem quiser, depois que fizer a leitura, o estudo aqui, quiser saber mais alguma coisa, depois deixa nos comentários do YouTube lá que a gente responde, né? Uhum. Então, vou começar a leitura, tá? Se você quiser também que eu pare, em algum momento, é só você falar comigo. Beleza. Então, vamos lá. Sob as formas austeras, os princípios dessa doutrina eram expressos pelos livros sagrados de Hermes, que constituíam uma vasta enciclopédia. Ali se encontravam classificados os conhecimentos humanos, mas nem todos os livros chegaram até nós. A ciência religiosa do Egito foi-nos restituída, sobretudo pelas leituras dos hieróglifos. Os templos são igualmente livros, e pode dizer-se que na terra dos faraós as pedras têm voz. Um dos grandes sábios modernos, Champollion, descobriu 3 espécies de escrita nos manuscritos
e sobre os templos egípcios. Por aí ficou confirmada a opinião dos antigos, isto é, que os sacerdotes empregavam 3 classes de caracteres. Os primeiros, demóticos, eram simples e claros. Os segundos, hieráticos, tinham um sentido simbólico e figurado. Os outros eram hieróglifos. É o que o Heráclito, exprimia pelos termos de falante, significante e ocultante. Os hieróglifos tinham um triplo sentido e não podiam ser decifrados sem a chave. A esses sinais aplicava-se a lei da analogia, que rege os mundos, natural, humano e divino, e que permite exprimir os 3 aspectos de todas as coisas por combinações de números e figuras, que reproduzem a simetria harmoniosa e a unidade do universo. É assim que, no mesmo sinal, o adepto lia, ao mesmo tempo, os princípios, as causas e os efeitos. E essa linguagem tinha para ele extraordinário valor. Saído de todas as classes da sociedade, mesmo das mais ínfimas, o sacerdote era o verdadeiro senhor do Egito. Os reis, por ele escolhidos e iniciados, só governavam a nação a título de mandatários. Altas concepções, uma profunda sabedoria presidiam aos destinos desse país. No meio do mundo bárbaro, entre a Assíria feroz, apaixonada, e a África selvagem, a terra dos faraós era como uma ilha açoitada pelas ondas em que se conservavam as puras doutrinas, a ciência secreta do mundo antigo. Os sábios, os pensadores, os diretores de povos gregos, hebreus, fenícios, etruscos, iam beber nessa fonte. Por intermédio deles, o pensamento religioso derramava-se dos santuários de Ísis sobre todas as praias do Mediterrâneo, fazendo despontar civilizações diversas, dessemelhantes mesmos, conforme o caráter dos povos que as recebiam, tornando-se monoteísta na Judéia, com Moisés, politeísta na Grécia, com Orfeu, porém uniforme em seu princípio oculto, em sua essência misteriosa. O, o culto popular de Ísis e de Osíris não era senão uma brilhante miragem oferecida à multidão. Debaixo da pompa dos espetáculos e das cerimônias públicas, ocultava-se o verdadeiro ensino dos pequenos e grandes mistérios. A iniciação era cercada de numerosos obstáculos e de reais perigos. As provas físicas e morais eram longas e múltiplas. Exigia-se o juramento de sigilo e a menor indiscrição era punida com a morte. Essa temível disciplina dava forma e autoridade incomparáveis à religião secreta e à iniciação. À medida que o adepto avançava em seu curso, descortinavam-se-lhe os véus, fazia-se mais brilhante a luz, tornavam-se vivos e animados os símbolos. A esfinge, cabeça de mulher em corpo de touro, com garras de leão e asas de águia, era a imagem do ser humano emergindo das profundezas da animalidade para atingir a sua nova condição. O grande enigma era o homem, trazendo em si os traços sensíveis da sua origem, resumindo todos os elementos e todas as forças da natureza inferior. Deuses extravagantes, com cabeça de pássaros, de mamíferos, de serpentes, eram outros símbolos da vida, em suas múltiplas manifestações. Osíris
O deus solar e Ísis, a grande natureza, eram celebrados por toda parte, mas acima deles havia um Deus inominado, de que só se falava em voz baixa e com timidez. Antes de tudo, o neófito aprendia a conhecer-se. O hierofante falava-lhe assim: isso. Ó alma cega, arma-te com o facho dos mistérios, e na noite terrestre descobrirás teu dúplice luminoso, tua alma celeste. Segue esse gênio divino e que ele seja teu guia, porque tem a chave das tuas existências passadas e futuras. No fim de suas provas, fatigado pelas emoções, tendo 10 vezes encarado a morte, o iniciado via aproximar-se dele uma imagem de mulher, trazendo um rolo de papiros. Sou tua irmã invisível, dizia ela, sou tua alma divina, e isto é o livro da tua vida. Ele encerra as páginas cheias de tuas existências passadas e as páginas brancas das tuas vidas futuras. Um dia a desenrolarei todas diante de ti. Agora me conheces. Chama-me e eu virei. Enfim, na varanda do templo, debaixo do céu estrelado, diante de Mênfis ou Tebas adormecidas, o sacerdote contava ao adepto a visão de Hermes, transmitida vocalmente de pontífice a pontífice e gravada em sinais hieróglifos nas abóbadas das criptas subterrâneas. Um dia, Hermes viu o espaço, os mundos e a vida, que em todos os lugares se expandia. A voz da luz que enchia o infinito revelou-lhe o divino mistério. A luz que viste é a inteligência divina, que contém todas as coisas sob seu poder e encerra os moldes de todos os seres. As trevas são um mundo material em que vivem os homens da terra. O fogo que brota das profundezas é o Verbo divino. Deus é o Pai, o Verbo é o Filho, sua união faz a vida. O destino do espírito humano tem 2 fases: cativeiro na matéria, ascensão na luz. As almas são filhas do céu, e a viagem que trazem é uma prova. Na encarnação, perdem reminiscências e sua origem celeste. Cativas pela matéria, embriagadas pela vida, elas se precipitam como uma chuva de fogo, com estremecimentos de volúpia, através da região do sofrimento, do amor e da morte, até a prisão terrestre em que tu mesmo gemes e em que a vida divina parece um sonho vão. As almas inferiores e más ficam presas à terra por múltiplos renascimentos. Porém, as almas virtuosas sobem voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas. Impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Tornam-se luminosas porque possuem o divino em si próprias e irradiam-no em seus atos. Reanima, pois, teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido pela contemplação desses voos de almas subindo a escala das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba, onde tudo começa eternamente. E as 7 esferas disseram juntas: sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência, imortalidade. O pontífice acrescentava: medita sobre esta visão. Medita sobre esta visão. Ela encerra o segredo de todas as coisas. Quanto mais souberes compreendê-la, tanto mais verás se alargarem os seus limites, porque governa a mesma lei orgânica
os mundos todos. Entretanto, o véu do mistério cobre a grande verdade, pois o conhecimento total desta só pode ser revelado àqueles que atravessarem as mesmas provas que nós. É preciso medir a verdade segundo as inteligências, velá-la aos fracos, porque os tornaria loucos, ocultá-la aos maus, que dela fariam arma de destruição. A ciência será tua força, a fé tua espada, o silêncio teu escudo. A ciência dos sacerdotes do Egito ultrapassava em bastantes pontos a ciência atual. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que eles chamavam magia. O alvo mais elevado a que um iniciado podia aspirar era a conquista desses poderes, cujo emblema era a coroa dos mares. Sabei, diziam-lhe, o que significa esta coroa. Tua vontade, que se une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça, participa, já nesta vida, da potência divina sobre os seres e sobre as coisas, recompensa eterna dos espíritos livres. O gênio do Egito foi prostrado pela onda das invasões. A escola de Alexandria colheu algumas das suas parcelas que transmitiu ao cristianismo nascente. Antes disto, porém, os iniciados gregos tinham feito penetrar as doutrinas herméticas de Elade, na Elade. É aí que vamos encontrá-las. Nossa, aí o Leon Denis trazendo isso tudo para a gente nesse capítulo, né? A gente vê a questão dessa doutrina secreta, né? Por que justifica essa coisa misteriosa? Porque realmente é tudo que a gente vê na doutrina espírita que naquela época era difícil. E eles tinham que passar isso para frente, que não podia deixar, né? Então, o que nós lemos aqui, que esses estudos, eu estava vendo os estudos do Haroldo, eles tinham que deixar isso. Chegou um ponto, né, na época que já não estavam mais construindo as pirâmides para cima, eles construíam ela no subterrâneo. Nessa época, aqueles espíritos já voltaram, aqueles egípcios, né, que eram um povo que veio de Capela, os espíritos que vieram de Capela, eles já estavam voltando para Capela. É uma questão de... Foi 4.000 anos antes de Cristo. Então, olha só, no estudo passado, nós comentamos que o povo egípcio, eles eram daqueles espíritos que vieram da constelação de Capela, né? Como descrito naquele livro Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, eles eram os mais comprometidos na prática do bem e no culto da verdade. Eram eles que tinham menos débito com a justiça de Deus. Por esses espíritos naquela época, de todas as civilizações da Terra, foram eles que desenvolveram altamente o culto da morte. A ciência secreta que eles traziam na sua bagagem, né, na evolução que eles estavam, porque a gente já até comentou, né, Rosimar, que eles eram muito evoluídos. Eram espíritos assim que... e sabendo que eles vieram por imposição, né, de Deus, eles vieram para a Terra e fizeram parte daquele laboratório de Jesus, né? Fizeram parte, não. No início, quando Jesus, com os prepostos, e começou a questão da criação da Terra, do desenvolvimento de tudo, eles tiveram reuniões com Jesus, esses espíritos que vieram de Capela, os exilados, né, aqui na Terra. E eles eram, assim,
essa evolução deles para tudo que eles sabiam, aquilo que a gente está falando aqui da ciência secreta, não era para aquele povo daquela época. Então, eles tinham que realmente, porque eles eram avançados demais, então, eles não conseguiram, não conseguiam passar isso. Então, os grandes mestres, né, da antiguidade foram compelidos a recolher as tradições, os conhecimentos, né, para os templos, E o que tinha aqui para manter aquilo? Tinha os iniciados. E esse povo egípcio, né, os egípcios, vamos falar assim, carinhosamente, povo, né? Os egípcios, eles tinham que colocar aquilo para frente. E a pessoa que era iniciada, que ele ia tomar parte disso, desses conhecimentos, que eram muitos, né, das tradições que eles deixaram, que só depois que começou a questão de decifrar, né, aquilo que estava escrito nas paredes das esfinges, dos, das pirâmides, que conseguimos perceber o que é que eles sabiam. E esses conhecimentos que eles tinham ficaram restritos aos sacerdotes, né, aos mais graduados daquela época, que seriam escolhidos com muito critério, porque era às vezes a gente vê aí notícias, né, de as pessoas fazendo provas no exército atualmente, né? A coisa é tão feia para preparar a pessoa para certas manobras que tem gente que desencarna. Então, era isso. E eles eram obrigados a manter segredo daquilo, porque se ele não guardasse, se ele soltasse, era pena de morte, né? Eles, naquela época, eles conheciam tudo, gente. Sabiam que era Deus único, que existia Deus, que era Pai de todo mundo, né? De tudo. Sabiam de manipular fluidos, sabiam tudo, curar, sabiam que poderiam conversar com os espíritos. Mas para o povo que estava iniciando, daqueles que vieram aqui, que já estavam na Terra, que houve aquela junção para chegar até nós, para povoar todo mundo, para não ter aqueles problemas de, de parente com parente, vir um filho com problemas, geneticamente com problemas. Eles tiveram que se espalhar, né? E começaram dali. Naquela época, todo mundo sabia tudo. Eles sabiam de tudo que a doutrina espírita trouxe para a gente agora, através da codificação do Kardec. Quer dizer, isso vem de tempos em tempos, mesmo na época de Jesus, né? Eles sabiam da função de Jesus, eles tinham tudo, porque eles tiveram reuniões com Jesus, igual eu falei. Eles sabiam até disso, né? Então, eles tiveram que ir para... E essa questão, né? Eles sabiam da existência de um Deus único, mas o povo da época, para eles, tinha que ter essa questão de o Deus da natureza, o Deus do fogo, o Deus do mar, e eles, vamos dizer que incentivavam, mas eles deixavam essa crença crescer, o politeísmo, né? O politeísmo, para eles, simbólico, né? São coisas que a gente traz nesse livro, A Caminho da Luz. Tem vários estudos do Haroldo, né, a respeito disso, que ele fala que esse povo do Egito, o problema dele, acho que você já falou isso, Osmar, eu já tinha ouvido isso antes e foi você que falou, que o problema deles era educar os sentimentos, porque eles tinham tanto conhecimento científico que eles deixaram de evoluir com os sentimentos, né? Com amor, com educação, com empatia. Eles eram esse tipo de povo. Né? Você quer falar alguma coisa?
Mas depois vamos falar. Eu queria só lembrar aqui, né? A gente tá falando de uma época distante, quase de uma questão milenar, e quase não, né? É uma questão que remonta o início, né, dos milênios, a partir de um olhar filosófico da doutrina espírita, né? Então, o que a gente precisa lembrar? Leon Denis, ele é que trouxe essa questão filosófica para a doutrina espírita de uma forma mais efetiva. Então, o que a gente vê aqui, né? A gente vê ele trazendo toda essa questão que envolve a própria filosofia, né? Ele está trazendo aqui, quando ele vai trazer, né, Ricardo? Nesse capítulo, ele está falando do Egito. Uhum. Está falando do Egito, trazendo todo aquele conhecimento filosófico daquela época. Então, vamos pensar o seguinte: quem que era Hermes Trismegisto, né? Que é o nome. Ele cita aqui, a gente conhece na própria história da filosofia o Hermes, né? E a gente tem tanta dificuldade de entender porque os filósofos, pelo menos os que eu tive acesso, eles têm dificuldade de entrar nesse campo filosófico desse conhecimento que Leon Denis está trazendo para a gente aqui. Então, muitas coisas ficam confusas. Por que muita gente hoje em dia fala assim, nossa, filosofia é uma coisa muito difícil? Porque, na verdade, muita gente não sabe explicar, não sabe o que é esse conhecimento todo que eles trazem, né? Então, quem que era Hermes? Hermes era um sábio. E esse Trimegisto, que aparece, né, no nome dele, é que eles dão o nome de epíteto, né? Epíteto, ou seja, significa 3 vezes sábio. Então, Hermes, ele era um iniciado, como é que a gente fala? Ele era 3 vezes iniciado, de tanta sabedoria que ele tinha. E aí, a partir disso, a gente vai entendendo o quanto a história que Leon Denis está trazendo aqui do Egito é importante para a gente ter o conhecimento dessa sabedoria que não ficou perdida, mas que hoje em dia ela é muito deturpada. Então, por exemplo, quando ele vai falando aqui, né? Ele vai falando do início já, né? Dessas simbologias, dessas figuras, né? Desses cultos. A gente vai entendendo. Vou tentar falar aqui, porque para mim também é complexo, né? Falar sobre essa questão, até porque Leon Denis trouxe aqui para a gente o conhecimento a partir dos trechos que eles falam assim, do livro de Hermes, mas olha só o que a gente precisa entender. Esses grandes sábios que eram os iniciados e que eles eram, sim, aqueles que traziam esse conhecimento dessa doutrina secreta e eram encarregados de passar esse conhecimento da forma mais verdadeira. Não podia ter equívoco. Eles tinham que fazer isso de uma forma plena. E não tinha problema para eles, porque eles eram sábios. Então, o que acontece? Quando ele vai trazendo aqui esses cultos que foram sendo realizados, ele está falando também do quanto que o homem foi criando simbologias para tentar trazer para o povo algum conhecimento, que não era todo o conhecimento, era algum conhecimento.
E quando a gente fala de Hermes, a gente está falando de um conhecimento que ele era mais fechado. Por isso que a gente usa esse termo, né, hermético. Era um conhecimento reservado. E por quê? Eu vou trazer uma frase aqui, né, que ele diz. Então, assim, para os egípcios, e em especial para esse sábio, que Leon Denis está trazendo aqui, né, o homem ele veio à Terra para sair da ignorância e chegar à sabedoria. Então, a gente vem aqui com um propósito só: sair da ignorância e chegar à sabedoria. Então, essas iniciações que eles vão falando, era como se fossem grupos, vamos pensar aí nos mosteiros, né? Em que os iniciados tinham que ficar ali, e aí quando ele fala assim, olha, quando ele traz aqui, olha, não sei, agora eu não marquei aqui, ele fala, peraí que eu vou achar aqui. No fim de suas provas, fatigado pelas emoções, tendo 10 vezes encarado a morte, o iniciado via aproximar-se dele uma imagem de mulher. Então, quando Leon Denis coloca isso aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, tinham várias questões que esses iniciados tinham que passar por elas. Era como se fossem etapas, né? E que ele tinha que suportar aquilo, mas não como algo fugaz da matéria, esses sofrimentos que a gente vê aí, mas eram lições que ele tinha que ir atravessando para ele poder construir essa sabedoria, que naquela época dava-se o nome de cultura. Então, o que é que a gente vai dizer, depreender disso, né? Que. Oi, cara. Você pode só desligar seu som um pouquinho? Desculpa. Então, o que é que fica, né, dessa mensagem aqui? Quando eles passavam por essas experiências e tinham esse conhecimento consolidado através daquilo tudo que eles atravessavam, então imagina assim, que o indivíduo ele tem uma encarnação para se desenvolver moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Uma encarnação, vamos dizer assim, no nosso tempo agora, né, 70, 80, 90 anos. Vamos supor que no final dessa encarnação, o indivíduo se tornasse uma pessoa detentora de um conhecimento e evoluísse. Que muitas vezes não é o que a gente vê acontecendo, né? Mas vamos supor que fosse assim para todo mundo. Em 70, 80, 90 anos, eu me desenvolvo, cresço e evoluo, né? Como eles estão dizendo aqui, que para eles o homem veio para a Terra para sair da ignorância e chegar na sabedoria. Então, esse seria o nosso propósito aqui, né, nessa reencarnação. E vamos supor que esse sábio tivesse o compromisso de fazer isso tudo em 1, 2 anos, 3 anos. Era isso que a gente chama de iniciados, né? Era isso que a gente vai dizer desses grupos que se reuniam para alavancar o crescimento humano. Então, olha o quanto que eles foram importantes. E quando eles falam de livros, do livro de Hermes, né, é o que a gente teve acesso, porque, na verdade, os grandes sábios, eles não escreveram nada, porque o conhecimento ele deveria ser oral. Então, aquele grupo, ele aprendeu que, a partir do momento que se escrevia, se perdia muita coisa. Porque aquilo que ficava escrito
poderia chegar a qualquer um de qualquer jeito. Então, uma outra coisa interessante, né, que a gente precisa lembrar desse capítulo aqui, é que se a sociedade não amadurece moralmente, quanto mais conhecimento você dá, mais perigo você corre. Porque o indivíduo pode usar aquilo da forma que ele quiser. Então, vamos pensar em exemplos que a gente tem, né? Vamos pensar. Políticos, por exemplo, que coordenam um grupo chamado país, né? Quantos desequilibrados nós estamos vendo hoje nesse campo? Coordenando grupos. Por quê? Porque tiveram acesso a um conhecimento sem estarem preparados para aquilo, sem estarem amadurecidos moralmente. Então, era isso que Hermes combatia. Por isso que o hermetismo, ele tinha um conhecimento muito fechado, muito reservado. Não era porque eles queriam manter segredo, não era isso. Mas é porque tinha que ter um tempo de amadurecimento, né? E imagina como é que foi, o que aconteceu no Egito, né? Quando essa sabedoria toda estava efervescente. E aí a gente vai falar, como eu tinha dito anteriormente, né? A esse processo de acelerar o crescimento da humanidade, né? Daquele povo ali, a gente dá o nome de cultura, né? Então, o que eles dizem, né? Que uma cultura onde existe a presença de sábios é uma cultura que puxa para cima. Então, o que Hermes vai dizer? Olha só, ele diz aqui numa outra fala, né? Deixa eu só achar aqui, que eu acabei, você foi lendo aí, eu não marquei, né? Sabei, diz-lhe, o que significa essa coroa, tua vontade que se une a Deus para manifestar a verdade e operar a justiça. E aí, quando ele vai dizer aquele outro trecho que você leu anteriormente, né? A luz que viste é a inteligência divina que contém todas as coisas sob seu poder e encerra os moldes de todos os seres. Então, o que esses sábios vão trazer para a humanidade? Uma possibilidade de crescimento. Então, a força vai vir para cima, né? Então, toda cultura que tem sábios, ela vai ser uma cultura que vai elevar aquele povo para o mais alto do ser, para além dele mesmo, né? Então, assim, deixa eu ver aqui, eu fiz umas pequenas anotações, porque eu achei que eu ia me perder, né? E a partir do momento que a gente faz o que a cultura preconiza, aonde tem sábios, a gente cresce. Mas na cultura, né, no meio, na civilização, aonde quem está comandando são seres ainda que estão na ignorância, a gente vê uma contracultura, a gente vê puxando o indivíduo para baixo. Então, Platão tem uma frase que é assim: é preferível a ignorância absoluta que o conhecimento em mãos inadequadas. Que é isso que Hermes estava protegendo. Então, por isso que era tudo falado, né? Eles tinham essa concepção, né? Por isso que era um conhecimento oral, passado de geração a geração. Era oral por quê? Para que não se perdesse em mãos ignorantes e pudesse causar mal para aquela sociedade.
que já tinha, às vezes, né, um conhecimento pouco elevado de algumas coisas, né? Por isso, Rosimar, esse mistério, porque isso aí poderia levar a outro caminho, que a gente vê, por exemplo, é uma fala sua, a questão da internet, um progresso que a gente não sabe nem explicar, inexplicável a questão da tecnologia. Né? Ela veio aí para a gente falar com a outra pessoa lá no Alasca, lá na Groenlândia, onde for, você fala. Antes, para a gente fazer um telefonema internacional, foi uma coisa doida. O mundo, né, parou para ouvir aquele telefonema, aquela coisa interessante. Hoje, você fala com a pessoa, tem um aplicativo que você fala em português com a pessoa que só fala inglês, o aplicativo já fala com ele, então você conversa com ele traduzindo-se. O próprio telefone ele traduz, olha que coisa interessante. Então, tinha que ser esse mistério, os iniciados teriam que ser bem escolhidos, né? Questão igual eu falei, do sigilo, né? Teria que ter esse sigilo, porque senão cairia em mãos erradas. E esse conhecimento era muito importante. E tem um caso interessante aqui, ó, quer ver? No livro A Caminho da Luz, tá? A gente, é um livro interessante que ajuda a gente a estudar o Leon Denis, tá? Quem tiver interesse, A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel. Ele fala, quer ver, ó, porque aqueles exilados de Capela, quando eles voltaram para Capela, principalmente os egípcios, que era aquele que não tinha tanto débito com a justiça de Deus, eles voltaram rapidamente e, né, aquilo deixaram do jeito que ficou, mas ficou escrito. Então, nesse livro A Caminho da Luz, teve espírito, Rosimar, que voltou para a capela, mas ele quis voltar para a terra. O Emmanuel fala isso, para ajudar no progresso da terra. Então, tem um caso interessante que é do francês Jean-François Champollion. Ele foi em 1790 a 1832. Ele era conhecido como egípcio, homem de feições morenas, olhos amendoados e traços fisionômicos muito diferentes dos da sua região de nascimento. Foi uma criança com muitas dificuldades de comunicação. Levado pelo seu irmão para Paris, onde este estudava as recentes descobertas sobre o Egito, o menino impressionou a todos quando demonstrou que conseguia ler hieróglifos. Quando adulto, foi responsável por traduzir a pedra de Rosetta, a partir da qual foi possível decifrar toda e qualquer escrita do Egito Antigo. Né? Hoje sabe-se, no meio espírita, que ele teria sido o grande faraó Ramsés II. A Nete Guimarães fala isso no estudo dela. Então, olha só que interessante, né? Que curiosidade legal a questão de agora a gente está tomando conhecimento, né, do século XVII para cá, conhecimento da tradução, daqueles ensinamentos que eles deixaram para a gente. E de que teve espíritos que retornaram para a capela, isso para mim é novíssimo, né? Que voltaram para ajudar. Esse caso pode ser um dele, por isso que ele dá esse exemplo. Entendeu? Que a Nete Guimarães fala do estudo dela. É o que o Leon Denis está falando aqui, né? Ele está falando dele aqui, né? Descobriu a escrita, ele descobriu aquelas 3 formas, né? Que deixa eu só achar a primeira aqui, demótico, né? Que eram as mais simples e as mais populares da escrita hierática, né? Os hieróglifos, que eram sinais sagrados, né? Então, ele, né? Hieráticos, que era um formato mais cursivo de letra, então ele conseguiu decifrar a partir disso, né? Bom você trazer essas questões, né? Agora, o que é importante da gente depreender, né? Que
esses sábios, eles eram, sim, espíritos iluminados, né? Eles eram, sim, espíritos enviados para trazer, vamos pensar aqui, né, usando uma simbologia, né, naquela escada de Jacó, o que pode representar aquilo, né? A gente sabe que na Terra a gente não está numa linearidade, né? A gente está num espectro, né? Então, aqui é um mundo de provas e expiações, mas a gente pode ter variações de espíritos aqui, né? Dentro de um grau de possibilidades, espíritos menos evoluídos a mais evoluídos. E esses espíritos sábios são aqueles que vêm para dizer para a gente, olha, vai lá, que tem possibilidades melhores do que esse lugar que você está, do que essa forma de viver que você vive. Então, vamos pensar nessa escada, seria isso, né? Não dá para todo mundo ir junto. O ser humano, ele precisa sempre de um símbolo que diga para ele que vale a pena ele caminhar, que vale a pena ele crescer, que vale a pena ele evoluir. E esse símbolo, na antiguidade, eram esses sábios, que eles vinham meio que olhando para trás e falando, vem gente, vem que tem coisa melhor do que isso aí que vocês estão vivendo. Então, olha como é que Deus é perfeito, né? Ele traz esses conhecimentos para que a gente possa tomar fôlego e seguir esses exemplos, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Era isso que acontecia, né? E o Egito, ele tem essa potência. Por quê? Porque eles eram os mais saudosos de voltarem para o campo que eles já conheciam, que era evoluído, que não era esse sofrimento que a gente tem aqui. Então, não tinha lugar mais propício para essa doutrina ser difundida. E foi a partir daí que ela foi difundida para outros lugares do mundo, né? O Leon Denis traz isso aqui, né? Que várias outros povos conheciam essas verdades a partir ou de visitas ao Egito, porque ali era conhecido como o centro da ciência, da cultura, né? E a gente entendendo a cultura como isso que a gente falou aqui, esse processo que acelera o crescimento e puxa para cima. Então, se a gente for pensar nos dias de hoje, né? Se a gente fosse seguir tudo que a cultura manda a gente fazer, né? Isso é uma fala até de uma filósofa, né, contemporânea que eu indico aqui, ela se chama Lucilena Galvão. Para quem gosta de filosofia, ela tem uma linguagem muito bacana e traz um conhecimento assim legal, né, sobre coisas da antiguidade clássica e desses sábios da antiguidade. E ela fala isso. Se a gente fosse seguir hoje tudo o que esses ditos formadores de opinião de cultura estão mandando a gente seguir como sendo o bom, aonde que a gente ia dar? Será que a gente ia estar sendo puxado para cima? Né? Então, ela traz uma reflexão importante para a gente fazer. Então, eu acho que é bacana a gente olhar por esse lado, né? E aí, Hermes tinha uma preocupação muito grande, né? De que a escola hermética ela não se transformasse em teologia. Essa doutrina secreta não ficasse contaminada pela própria teologia. Porque na concepção dele, isso poderia transformar as leis, a visão de universo, em dogmas. E ao invés de admirarem aqueles que conhecem isso, essas leis, né, essa visão de um universo que vai só trazer evolução, né, começasse a cultuar esses indivíduos,
Então, ele tinha muito medo disso, né? Então, os cultos eram muito superficiais e fazem com que se perca a compreensão mais profunda dos mistérios, né? Então, os rituais, eles são a perda da filosofia, né? Ele fala, ele tem essa grande preocupação por conta disso, né? Que se perca a filosofia e fique só o lado teológico da coisa, que era uma preocupação de Kardec, mas a Kardec acabou cedendo um pouco, né? Quando ele traz algumas questões que vão para o campo religioso também. Mas não era essa a proposta dele, né? A proposta de Kardec era que a gente não se perdesse nesses cultos, né? E aí, o próprio brahmanismo na Índia, né, como a gente viu anteriormente, quando que ele se perdeu? Quando ele começou com esses cultos. Aquele filme que a gente assistiu, né, que a gente até deixou a indicação aqui, que é interessante, diz exatamente disso, como que eles tiveram que rever uma série de conceitos que estavam indo para essa questão dogmática e perdendo essa visão da lei que transforma, né, o próprio universo. Então, é interessante, né, uma coisa que eu vou trazer aqui, que eu acho que você vai lembrar, né, mas a gente vai lembrar aqui junto, né. Hermes fala o seguinte, olha, sempre que a sociedade precisar desse conhecimento, ele vai surgir, de alguma forma ele vai surgir. Então, quando a gente fala assim, né, que ele é fechado, reservado, ele vai surgir quando for preciso. E aí ele fala o seguinte, olha, em qualquer lugar em que estejam os vestígios dos mestres, os ouvidos dos discípulos preparados se abrirão de par em par. Então, é interessante, né, que ele vai dizer assim, olha, sempre que o discípulo estiver preparado, surgirá o mestre. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele falou alguma coisa parecida com isso, né? Sempre que o trabalhador estiver pronto, o trabalho aparece, né? Olha só como é que as coisas estão ligadas. Aí a gente vai falar assim, o ser humano é tão complexo hoje em dia, né? Ele fica preocupado, quem copiou de quem? Ninguém copiou de ninguém. É porque de tempos em tempos, esse conhecimento, ele precisa voltar. Quando a sociedade começa a se perder muito, vai aparecer alguém disposto, e quando esse alguém disposto a aparecer, o mestre vai estar ali para falar, olha, o caminho é esse, né? Então, assim, o próprio exemplo, né, de quando uma pessoa se dispõe a fazer algo no bem e ela não tem recurso nenhum, a princípio fala, nossa, onde que ela quer chegar? E, de repente, quando ela vai caminhando, aparece um que estende a mão, que faz uma doação, que fala, vamos junto, né? Então, assim, em qualquer lugar em que estejam os vestígios dos mestres, os ouvidos dos discípulos preparados se abrirão de par em par. Ou seja, vai sempre ter o recurso ali. Sempre que precisar, vai ter o recurso. Por isso que, de tempos em tempos, esses sábios, eles retornam à Terra. Por isso que não é um só, né? Por isso que a gente teve Sócrates, Aristóteles, a gente foi tendo Platão, né? Por isso que Jesus veio e encarnou ele mesmo, governador do nosso planeta, teve que vir aqui. E todos esses nomes que a gente está citando aqui nesses estudos, né? Hermes, Zoroastro, Krishna, porque de tempos em tempos, sempre que a sociedade precisar, esse conhecimento vai surgir. Porque a gente está aqui para evoluir, né? Então, eu achei muito bacana esse capítulo, porque ele vai falar disso, né? Ele vai falar
dessa doutrina, que tem esse nome de secreta, mas por conta disso, porque não dá para trazer o conhecimento todo para aquele que ainda não está amadurecido para receber, porque ele pode fazer bobagem com isso. A gente tem a bomba atômica, é um exemplo disso. A gente tem o nazismo, foi um exemplo disso. Imagina, não era muito melhor, por exemplo, que essas pessoas que usaram isso de forma equivocada fossem totalmente ignorantes? Era muito melhor. Né? Mas eles tiveram tanto conhecimento e usaram de forma equivocada. E aí, o que é legal da gente entender, né? Que quando esses sábios vêm, eles vêm para proporcionar a gente o conhecimento, porque eles querem que a gente também se transforme em sábios. A proposta é essa. Jesus não falou, eu ia falar outra passagem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Também é possível, mas ele falou mais do que isso. Ele falou: vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais, porque a propensão é a evolução. O fatalismo, o único fatalismo da gente estar aqui é a gente evoluir. E olha como é que isso já estava sendo dito há milênios. Há milênios isso já estava sendo dito. E até hoje a gente está lutando com o materialismo, porque a gente acha que a gente está aqui para enriquecer, para fazer um montão de plástica, para, né, cuidar só da matéria. Não quer dizer que a gente não possa fazer cuidados estéticos se aquilo ali está atrapalhando a nossa encarnação. Não estou falando nada disso. Eu estou falando só que o ser humano está preso a coisas que são muito materiais ainda. Né? Então, esse capítulo é para a gente refletir bastante, né? Todo sentido esse raciocínio seu, principalmente na questão deles virem, né? Porque a gente viu que tem espíritos que vieram de Capela, retornaram à Terra. Claro que muitos desses missionários, espíritos evoluídos, vão querer isso. Faz parte da essência dele. Vamos voltar para a Terra. Vamos ajudar esse povo. E eles vêm, né? Igual você está falando, eles vão vir de tempos em tempos. Enriquecer isso aqui para a gente poder evoluir. Para a gente poder evoluir. Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, só para encerrar, né? É só mesmo para a gente clarear mais ainda, né? Nós não vamos continuar estudando essas questões, né? Mas lembrando que Leon Denis, ele traz a parte filosófica, então é um convite para a gente estudar também filosofia, né? Mas aqui a gente não está falando dessa iniciação como sendo a própria filosofia, né? O filósofo era um ser, e é ainda até hoje, né? Que busca o conhecimento e o crescimento de si mesmo, né? É uma busca pela sabedoria, né? A filosofia é isso, uma busca pela sabedoria. Mas são seres que ainda estão em evolução e tem muito caminho a seguir, né? Porque às vezes pode ficar essa coisa confusa, né? A iniciação são seres já evoluídos, né? Mestres e discípulos que aceleram esse processo de crescimento através de uma vida voltada para isso, para ajudarem a iluminar quem vem atrás, né? Então, é só para deixar isso mais claro, mas a gente vai voltar a conversar sobre isso. E eu fui pensando aqui, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de coisa que me faça compreender de uma forma mais objetiva sobre o que eu estou imaginando que seja isso que eu estou falando, sabe? E aí, quando a gente vai falar, né? Igual o Leon Denis está trazendo aqui, né? Esse trechinho que eu li. No fim de suas provas, fastigado pelas emoções, como é que é o preparo do iniciado, né? Leon Denis está trazendo isso aqui
através das palavras de Hermes, né? Tem um filme que se chama Doutor Estranho, o primeiro Doutor Estranho. Me fez lembrar muito isso. Então, assim, fica aqui a dica para quem está acompanhando a gente aí, né? E que ainda não assistiu, dá uma olhadinha. Para mim fez todo sentido. Como é que se preparava no Egito, né, nessa antiguidade, esse iniciado? O que ele precisava passar? As provas pelo que ele precisava passar e o que significava receber aqueles conhecimentos. Então, esse filme, você sabe disso, né, Ricardo, que eu já falei várias vezes, eu já assisti ele bem umas 5 vezes ou mais até. E cada vez que eu assisto, ele mexe com uma questão, assim, para mim ele é muito bacana. E me fez lembrar aqui quando eu estava lendo, né? Então, eu acho que é interessante. Eu vou deixar aí a indicação, se alguém quiser assistir. Para mim fez todo sentido, né? É isso aí. Então, acho que é isso, né? Um capítulo bem bacana esse, trouxe um pouquinho mais de clareza, pelo menos para mim, espero que esteja ajudando aí quem está acompanhando também a clarear um pouco, né? Do que Leon Denis está trazendo e essa parte filosófica da doutrina espírita, né? Perfeito. Então vamos encerrar por aqui? Podemos. Então vou fazer a prece. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, a Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela nossa existência. Vamos agradecer também ao Espírito Mentor deste grupo de estudo, que programa, que nos intui, que dirige os trabalhos no mundo espiritual. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar a todos que irão assistir a esse vídeo, a esse estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Não esquecendo também de agradecer ao nosso querido Leon Denis por podermos estar estudando aqui agora, neste momento, aquilo que ele deixou para nós, com tanto carinho, com tanta ênfase. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo desta obra. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.